treinamento virtual para apresentação de produtos Kerio. Na manhã de hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre o Kerio Connect, servidor de correio da Kerio, e logo em seguida nós vamos falar da solução de segurança de rede, inteligência de rede da Kerio, o Kerio Control. Eu sou o Igor Takahashi, engenheiro de pré-vendas, suporte técnico e treinamento, e agradeço a participação de vocês. Para começar com o servidor de correio, nós vamos falar um pouco sobre a instalação, a questão do gerenciamento de contas, né, com foco especial na integração com o Active Directory. Falar um pouco sobre a configuração dos clientes nas estações dos usuários. Uma parte bastante interessante também é a questão de segurança, o conceito de backup e arquivamento. E para o suporte no dia a dia, vou abordar um pouco a questão dos logs e ferramentas para o suporte. A questão da instalação. Um dos grandes diferenciais da Kerio no que diz respeito à instalação é que o pacote de instalação ele está disponível na internet. É só baixá-lo para o equipamento no qual você deseja instalar o produto e executar. Bastante simples, sem grandes segredos. Para aqueles que estão buscando uma solução de correio, né, com baixos requisitos de sistema, o Kerio Connect é uma boa alternativa, até porque os requisitos de sistema são relativamente baixos se comparados às outras soluções de mercado. E nesse caso, para uma instalação Windows, ele suporta desde a versão Windows 2000 Professional Server até o Windows Server 2008 R2, que é bastante interessante dada a diversidade de equipamentos hoje alocados nos clientes em potencial. Uma vez instalado o Kerio Connect no equipamento, a console de administração ela é acessada através de um navegador, através da URL https nome do servidor ou IP do servidor, porta 40/admin. Uma vez então já configurado o servidor, instalado e rodando, a primeira coisa que nós vamos fazer é a criação de um domínio de correio. O Kerio Connect, por padrão, ele já instala um domínio configurado no próprio processo de instalação. Aí, se vocês quiserem, é só renomear esse domínio ou criar um novo. O importante é que logo na configuração do domínio, nós podemos já configurar se os usuários serão gerenciados de maneira integrada com Active Directory. Qual a importância desse tipo de integração? É permitir que os usuários tenham uma única senha para fazer a autenticação no serviço. E uma coisa bastante importante também no que diz respeito à segurança, na configuração dessa integração, é que o nome de usuário utilizado nessa configuração não precisa ser um administrador do domínio. Pode ser um usuário com privilégios menos elevados, como por exemplo operadores de conta ou em inglês account operators. Depois de configurado no console do Kerio Connect a integração com o Active Directory, é necessário fazer uma alteração no esquema do domínio Windows. Para isso, é necessário baixar no site da Kerio o Active Directory Extension para o Kerio Connect e instalá-lo no controlador de domínio. Uma dica: se houver mais de um controlador de domínio na rede, é necessário que a conectividade com esses controladores de domínio esteja funcional, porque uma vez que estaremos fazendo uma alteração no esquema, ela deve ser replicada
aos demais controladores. Caso apresente algum problema nessa interligação, essa instalação vai ser cancelada. Depois de instalado o Kerio Active Directory Extension no controlador de domínio, é possível, através da própria console de gerenciamento de usuários e senhas do Active Directory, criar uma caixa de correio. Tal já acontece com outras ferramentas do nosso concorrente. Ou seja, através da console que me permite criar usuários e grupos no Active Directory, eu já posso definir uma caixa de correio, sem a necessidade de acessar a console de gerenciamento do Kerio para fazer uma segunda atividade. Além de poder criar o usuário e a sua caixa de correio, pode-se configurar algumas outras opções sem a necessidade também de acessar a console administrativa. Aqui nessa tela, por exemplo, eu cito o próprio encaminhamento de mensagens para uma segunda caixa de correio, fornecer privilégios administrativos à console do Kerio, como também restrições para que se envie e receba mensagens dentro de um único domínio exclusivamente, como também definições de cota na caixa de correio. Configurado então o domínio e a integração com o Active Directory, podemos administrar agora os usuários aqui na console administrativa do Kerio. Se por alguma ventura vocês quiserem usuários que não estejam localizados no AD e nem podem, por uma questão de segurança ou por uma questão técnica, pode-se criar um usuário local, que é a primeira tela à direita. Como se podem ativar usuários a partir do serviço de diretório, como na opção abaixo à direita. Com relação aos grupos, aplica-se uma política similar. Podemos associar grupos locais, sem integração com o Active Directory, como podemos também usar grupos que já foram criados através do Active Directory. Um outro diferencial é a questão dos alias e listas de correio. Alias, como alguns de nossos concorrentes também oferecem, é você permitir que uma caixa de correio tenha N endereços de e-mail, né? Isso é importante para empresas que têm uma política de padrão de endereço de e-mail, porém algum usuário necessita de uma exceção. Ao invés de criar uma caixa adicional, pode-se criar um alias e gerenciar então uma única caixa de correio e N endereços de e-mail. A questão das listas de correio é um recurso pouco usual nos dias atuais, com o advento das mídias sociais, que permite que o Kerio Connect administre listas de mensagens, que há alguns anos eram conhecidos como grupos de notícia ou newsgroups, no qual as pessoas se inscrevem para receber e enviar mensagens sobre um assunto relevante. Vejam que existem abas com membros e moderadores, que permitem exatamente o administrador poder gerenciar essas listas de correio conforme a necessidade de uma determinada empresa ou de um determinado negócio. Recursos. Esse recurso é interessante quando empresas utilizam a ferramenta de e-mail para gerenciar compromissos e reuniões. No caso, recursos são salas e equipamentos alocados em determinado cliente que podem ser reservados para uma reunião. Então, se existem clientes que
possuem data shows, flip charts e outros recursos que podem ser movimentados dentro da própria empresa para uso em reuniões, o Query Connect oferece uma alternativa para que se gerencie melhor a concessão desses recursos para evitar conflitos de horário, conflitos de agenda. E para usar esses recursos é só colocar o nome do recurso ao enviar um convite, por exemplo no webmail ou no Outlook, para uma determinada reunião. Agora a parte no que diz respeito à entrega de mensagens na internet, por isso a parte de comutação SMTP versus o MX. Como primeiro pré-requisito para que o Query Connect entregue mensagens na internet é que o nome de host na internet esteja igual ao registro MX no DNS do domínio. Isso é importante para evitar problemas com o SMTP do provedor ou com o próprio registro SMTP, e até por uma questão também de blacklists ou de validações de regras de spam em outros servidores. Bastante importante. No que diz respeito à comutação SMTP, esse recurso é utilizado quando o Query Connect é um intermediário entre as caixas de correio dos usuários e o provedor do serviço de SMTP POP. Então existem provedores como o LocalWeb, o próprio UOL, o próprio Gmail, que vendem esse serviço para o cliente, porém o cliente decidiu que ele quer ter um melhor gerenciamento das mensagens que são enviadas e recebidas, como política de backup, e o Query Connect então permite fazer essa gestão de uma maneira simplificada. Então, ao configurar as opções do servidor SMTP na aba Entrega SMTP, é só selecionar a opção Utilizar o servidor SMTP de comutação, informar os dados de autenticação do servidor e o endereço do servidor e salvar. Aqui já configuramos então o Query Connect como cliente SMTP junto ao provedor. Agora vocês devem se perguntar, ok, como eu vou fazer o download e direcionamento das mensagens para as caixas de correio dos clientes? Na opção entrega, aba download POP3, vocês podem fazer as associações entre as contas disponíveis no provedor e as contas disponíveis no Query Connect. Então, ao clicar no botão adicionar, vocês podem informar o dado do servidor POP3, os dados de autenticação da conta de usuário, e em seguida selecionar a caixa ou usuário do Query Connect que vai receber essas mensagens. E na aba avançada, caso algum provedor force a utilização de SSL, vocês podem também configurar, conforme também outros limites de downloads de mensagem e a política de retenção junto ao provedor. Eu particularmente gosto de recomendar a política de retenção se o provedor o oferece como uma alternativa adicional de backup. Caso o usuário apague alguma mensagem indevidamente, aí é possível através do POP do provedor poder resgatar essa mensagem. Depois de configurado o SMTP e o POP, é necessário agora ativar uma ação agendada para que o Query em determinados intervalos de tempo faça o envio SMTP e o POP. Aí esse tipo de variável é interessante validar com cada cliente ou com cada necessidade para evitar sobrecarga na conexão de internet, uma vez que se uma determinada fila estiver muito grande, ou se uma grande quantidade de mensagens tiver de ser recebida do provedor até o Query Connect, isso pode causar algum gargalo. Então sejam bastante cautelosos
ao definir esses intervalos de tempo. Ok, agora o outro cenário, né, quando o MX, quando o Carrier Connect é o próprio servidor responsável por enviar e receber mensagens diretamente da internet. No caso, o Carrier Connect já tendo acesso à internet com as portas de serviço configuradas corretamente, basta marcar a opção na aba entrega SMTP, a opção entregar diretamente utilizando os registros DNS MX. O próprio Carrier Connect faz as validações junto ao DNS das caixas de correio externos e faz a interação com os servidores de correio para fazer a troca de mensagens. Agora, uma vez configurado os aspectos básicos do Carrier Connect, vamos tratar agora dos clientes. O cliente ainda mais comumente utilizado nas empresas, quando nós vemos que os nossos competidores oferecem, continua sendo o Microsoft Outlook, dada a quantidade de funcionalidades, além de pura simplesmente gerenciar e-mails, como também calendários, contatos, agendas e tarefas. Então, como pré-requisito, o Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010, no caso do Outlook 2007 e 2010, tanto versão 32 quanto 64 bits, com os respectivos Service Packs já instalados. Vocês podem baixar o Carrier Outlook Connector diretamente do site da Carrier, baixar e instalar na estação do usuário. Ao adicionar um novo perfil ou uma nova conta de correio nesse equipamento, após a instalação do Carrier Outlook Connector, vocês veem que ele aparece uma nova opção em outros serviços de e-mail, como o Carrier Connect. E ao selecionar o Carrier Connect para a configuração, ele vai abrir uma janela como a direita, no qual vocês vão informar o nome do servidor e os dados de autenticação. Um outro cliente também comumente utilizado é o próprio WebMail. Estando o servidor do Carrier Connect acessível através da internet, é possível ter um cliente de WebMail simples, leve, com as mesmas funcionalidades que um cliente teria se utilizasse, por exemplo, o Outlook. Um outro diferencial é a questão do suporte ao iPhone e ao iPad, visto que o lançamento do iPhone 4S no Brasil será amanhã aqui em São Paulo. Muitas empresas e muitos usuários avançados querem que o servidor de correio possa suportar o cliente do iPhone, que é o caso do Carrier Connect. Para configurá-lo, basicamente é só acessar o webmail através do Safari do iPhone e do iPad, selecionar na opção embaixo configurar meu iPhone. Em seguida ele vai abrir um assistente que permite configurar um perfil de correio, que aparece aqui à sua direita no terceiro iPhone, que já recebe e envia mensagens de correio quando configurado corretamente. Um dos grandes diferenciais também do Carrier Connect na gestão de telefones celulares é que, se em caso de perda ou roubo do aparelho celular faz necessário apagar remotamente o perfil de usuário,
o Carry Connect através da interface da console web administrativo, vocês podem fazer essa limpeza remotamente, preservando assim e-mails e dados importantes que porventura estejam no telefone. Para celulares Android que também têm conquistado seu espaço no mercado, é possível configurar contas, né, do Carry Connect através desses três clientes, né, próprio ActiveSync, POP3 e IMAP, cada um deles com suas limitações. No caso do POP3 e IMAP, único exclusivamente para envio e recebimento de mensagens. No caso do ActiveSync, para cada um dos telefones Android no mercado, ele pode oferecer mais ou menos funcionalidade, aí depende da versão do cliente de correio e da versão do sistema operacional Android instalado no equipamento. Para a questão do BlackBerry com o BES, o BlackBerry Enterprise Service, né, tem uma espécie de receita de bolo aqui, que eu vou compartilhar com vocês posteriormente. Só que em muitos cenários instalar o Carry Connect e o BlackBerry Enterprise Server em um único servidor já provê as funcionalidades necessárias pelo cliente. O BlackBerry Enterprise Server em questão na versão Express requisita um controlador de domínio. No caso, vocês podem promover o próprio servidor a um controlador de domínio para ele fazer uma autenticação só na instalação. Em seguida, vocês instalam o Carry Connect. Vocês em seguida instalam o Carry Connect para BlackBerry, que está disponível também no site da Carry para download. Vocês instalam em seguida o BlackBerry Enterprise Server Express. E durante o processo de instalação e configuração do BlackBerry Enterprise Server Express, vocês criam uma conta para o BlackBerry Administration Service com o nome de BES-admin. Aí, depois de feito isso, ele fará as validações junto à rede da Research in Notion, que permite assim que os telefones BlackBerry e os servidores BES conversem entre si. Em seguida, uma vez que eu já tenho o servidor BES funcionando corretamente, como se cria e ativa um usuário no BlackBerry? Vocês vão acessar o BlackBerry Administration Service, criar um usuário que já está no Carry Connect dentro do servidor BES e especificar uma senha de ativação. Uma vez com o BlackBerry na mão, vocês vão fazer a ativação dele junto ao serviço BES. Ou seja, é importante que a operadora já garanta que o serviço BES esteja ativo. Uma vez o serviço BES estando ativo, vocês podem, através das opções avançadas, proceder com a ativação empresarial. Digitar o endereço de e-mail do usuário e a senha de ativação, junto com o endereço do servidor BES, e proceder com a ativação. Em seguida, vai ser um processo de leitura e tratamento de mensagens em formatos específicos, que, uma vez validados, vão garantir a ativação do BlackBerry para a utilização junto com o serviço de mensagens do Carry Connect. Esse é um processo relativamente extenso, né? Então procurei aqui citar os passos principais que vocês porventura podem querer tomar nota. Terminada a questão dos clientes, vamos agora para a parte de segurança do Carry Connect. Também dos grandes diferenciais do Carry Connect é ter a opção do antivírus integrado ou utilizar antivírus de terceiro para o tratamento de anexos nas mensagens. Então, se de alguma forma
algum cliente porventura não tem antivírus no servidor e queiram um serviço de antivírus para o tratamento de anexos, vocês podem ter em mente a questão do antivírus SOFO integrado como alternativa. A questão do anti-spam, esse também é um diferencial do Carrier Connect junto a alguns concorrentes, uma vez que o Carrier Connect oferece 14 ferramentas para o tratamento de mensagens caracterizadas como spam. Com as opções básicas e configuradas como padrão, o anti-spam já pode tratar até 80% das mensagens consideradas spam e minimizar assim mensagens indesejadas nas caixas dos clientes. Por recomendação, é necessário validar a quantidade de spams que determinado cliente reclama ou não, para que se habilitem nas outras abas outras técnicas de spam mais ou digamos assim, intensivas para tratamento. Então, fica a recomendação de habilitar no caso a caso, conforme a necessidade. O anti-hammering, que é uma opção relativamente nova, está disponível na versão do Carrier Connect 7.3. É uma opção que permite que pessoas da internet que estejam fazendo algum ataque para adivinhar senhas de usuários no Carrier Connect, usar esses usuários e senhas para envio de spam de vírus, o Carrier Connect permite que se bloqueie esses endereços IP, determinar o desbloqueio também, se houver necessidade, e caso algum desses parâmetros necessitem ser modificados por uma questão de definição do próprio cliente, através do arquivo de configuração do Carrier Connect, um arquivo disponível no diretório de instalação, vocês podem fazer esses ajustes. Cotas. Eu já tinha mostrado para vocês que através da console do Active Directory na conta do usuário é possível delimitar algumas cotas. Esses valores, quando ajustados pelo Active Directory, são replicados para essas abas. No caso, na aba de cima, na conta do usuário, ou se vocês quiserem aplicar isso para determinados grupos de usuários, vocês podem criar um modelo, por exemplo, por grupos ou por cargos, e definir a cota de tamanho de espaço em disco ou quantidade de itens através da console web. A questão também de limite de envio de mensagens. Isso para evitar abuso por parte dos usuários ou para evitar gargalos na largura de banda. Vocês podem definir por domínio, por usuário, ou criar um modelo, conforme a tela anterior, para determinados grupos. Vocês podem especificar o tamanho para envio de mensagens. Arquivamento é um outro recurso que também diferencia o Carrier Connect dos outros clientes, que é a questão do tratamento de todas as mensagens que são enviadas e recebidas, o que facilita a guarda de mensagens antigas e eventual recuperação dessas mensagens para fins de consulta ou para fins de liberar o espaço da caixa de correio dos usuários para as mensagens mais atuais. Eu recomendo particularmente que vocês definam o diretório onde serão guardados os arquivos relacionados a essa função em um outro diretório, para evitar até a sobrecarga do disco no qual as mensagens de correio estejam
armazenados. Dando continuidade então ao arquivamento como diferencial, o backup também é um diferencial do Quero Connect. Vocês podem, através da interface web, definir as rotinas de backup, os diretórios onde serão guardados as mensagens dos usuários depois de serem backupeados. E fica aqui também um dos grandes diferenciais, é que pelo fato do Quero Connect tratar as mensagens como arquivos individuais, se porventura um cliente se queixar de ter perdido ou deletado uma mensagem antiga e houver a necessidade de resgatá-la do backup, vocês simplesmente podem abrir o repositório de backup, localizar a mensagem que o cliente diz ter perdido ou apagado, copiá-la para a caixa de correio do usuário, reindexar a caixa do usuário através da console do Quero e pedir que o cliente feche o Outlook ou saia do webmail e abra novamente para que a mensagem seja visualizada novamente, o que permite a vocês, em questão de minutos, recuperar uma ou mais mensagens do cliente. Terminada então a configuração, instalação dos clientes e as opções de segurança para o suporte no dia a dia de vocês, nós temos os logs. No dia a dia de vocês, possivelmente vocês vão usar mais o log de debug e-mail. No caso, o log de debug permite a vocês lerem mensagens que podem ajudá-los a resolver determinados problemas. E no caso do log de e-mail, vocês têm uma visualização em forma de texto da fila de mensagens recebidas e entregas, hoje administradas pelo Quero Connect. Nessa segunda parte de logs, possivelmente vocês vão utilizar o log de security e o log de spam para verificar a questão de mensagens que apresentaram algum problema na entrega, ou se uma determinada mensagem importante foi tratada como spam. Vocês podem verificar no log de spam se ela foi efetivamente recebida e qual foi o tratamento dado a ela. No caso de clientes que de alguma forma geram muitos logs e esses arquivos de log porventura fiquem um tamanho difícil de manusear ou compartilhar, vocês podem habilitar a rotação desses arquivos, selecionando com o botão direito do mouse na tela do respectivo log, selecionar a opção configurações de registro e marcar a opção rodar regularmente. Aí vocês definem de que período, em que intervalo de tempo ele vai gerar novos arquivos de log, e vocês podem especificar o tamanho também desses arquivos e a quantidade de arquivos que o Quero Connect vai manter, até por uma questão de auditoria, se porventura alguém necessitar. Por uma questão também de evitar cargas no processamento de logs, alguns determinados logs ficam ocultos, e para que vocês possam visualizá-los na tela do log de debug, com o botão direito do mouse selecionando mensagens, vocês podem habilitar logs adicionais que permitem a vocês identificar eventuais problemas em serviços que comumente não são ativos, por exemplo, no Quero BlackBerry ou no ActiveSync para celulares com Android ou BlackBerry. Se tiver algum problema na sincronização ou na primeira conexão com eles, vocês podem habilitar essas opções, identificar o erro. Uma vez que o erro foi já resolvido, vocês podem desligar essa opção. No caso de pedidos de suporte para segundo e terceiro nível,
Em algumas vezes podemos necessitar um dump. E aí vocês podem utilizar a ferramenta K-Assist, que já vem disponível no Quero Connect. E aqui no site existe um documento que explica como utilizá-lo. Tá? Isso em casos bastante extremos. Quando vocês abrirem algum tipo de chamado que seja demandado esse log, vocês já vão saber como gerá-lo. E para finalizar, recomendo esses 3 links. Os 2 primeiros contêm o manual do produto em inglês e o segundo, o manual para configuração do serviço do Quero com BlackBerry. E o terceiro link é o link com o nosso fórum de discussão, no qual clientes, outros funcionários da Quero e entusiastas interagem para compartilhar resoluções de problemas, dicas de performance, esclarecimentos sobre